Fala pessoal, beleza? Mais uma vez nós estamos aqui para trazer um tutorial para você, onde nós vamos criar um robô gradiente linear que vai montar grade dinâmica e também ele vai operar a favor da tendência, montando aquela grade dinâmica. A partir da hora que ele entrar na operação e o preço for a favor e ele corrigir, ele coloca mais ordem e se for a favor ele vai entrando a favor da tendência. Ensinar você nesse tutorial, você vai criar uma estrutura base, tá, do seu gradiente. Quais são os indicadores que nós vamos usar nesse gradiente que vai operar a favor da tendência, fazendo médio para frente? Veja bem, nós vamos usar dois indicadores. O primeiro deles será o stop ATR. Ele vai ter desvio padrão de 1,62, período 305, o tipo dele é aritmético. E o próximo indicador que nós vamos usar vai ser esse indicador, ó, que está aqui embaixo, que eu coloquei nessa aba aqui de baixo, de acumulação e distribuição. Nós vamos usar esse cara aqui, tá? Aí ele vai ficar dessa forma depois que a gente criar ele, ó. Vai ficar dessa forma. Como que será a estratégia desse robô? Então veja bem, toda vez que o box fechar acima do ATR, certo? Ó, fechou acima do ATR e o indicador de acumulação e distribuição ele tiver acima da média, o robô vai entrar na operação, tá? Ele vai entrar na compra, buscando 100 pontos. Essa quantidade de pontos do primeiro alvo você pode configurar. Então na hora que fechou esse box, está acima do stop ATR e ele está acima da média, ele vai enviar uma ordem de compra com alvo de 100 pontos. E aí, se o mercado corrigir, eu vou colocar duas ordens penduradas abaixo. Então ele vai ter uma ordem mais ou menos aqui, depois 50 pontos para baixo, outra ordem. Então a partir da hora que ele entra na operação, ele busca 100 na primeira ordem, e se o mercado voltar com 50 pontos, ele põe outra ordem, e se andar 50 pontos ele sai, ele fica fazendo médio reativo dentro da operação, ok? E o stop dele vai ser um nível abaixo do último grid que você colocar. Vamos supor que você colocou 10 níveis de grade, um exemplo, tá? Ele vai stopar no 11º. O stop dele vai ser no 11º. Vocês vão ver ele funcionando depois. Primeiramente, o que você precisa fazer para programar, tá, essa estratégia? Então você vai vir aqui, ó, em estratégia, você vai clicar em estratégia e depois você vai clicar aqui, ó, editor de estratégia, e vai vir para você dessa forma, ó. Tá aqui que nós vamos digitar o nosso código, tá? Então, ó, esse código aqui ele tem 165 linhas. Eu montei ele aqui já e agora eu vou explicar linha por linha. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar uma constante, ó. O que é essa constante? Para que serve essa constante NextTrader? Ela vai servir para você colocar os seus indicadores aqui em cima, tá? Só que esses indicadores aqui, eles não vão aparecer para o usuário aqui no input, ó. Tá? Tudo que está dentro do input aqui, o operador ele consegue manipular, tá? Então veja bem, tudo que tiver dentro do input, ou seja, parâmetros, né? O operador ele consegue aumentar. Tipo assim, aqui tem contratos, tá? Ele pode operar com um contrato, tá? Então pensando nisso, já vou até mudar aqui já. Tá, veja bem, se for usar no Forex, tá? Aí não vai funcionar daquele jeito, porque você vai ter que operar cheio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, dessa forma que aí você consegue usar aí no Forex, no Breakout, né? Vamos lá, vai ser dessa forma, veja bem. Então, aqui, veja bem, então aqui eu tenho o indicador de acumulação e distribuição, que nós vamos usar ele no período de 38, ok? Ó, período do indicador acumulação e distribuição, 38. O desvio do ATR, 1,62. Eu coloquei aqui, ó, desvio do ATR, 1,62. Qual que é o período do ATR? 305. Aí comentei aqui para você entender. Qual que é o tipo do ATR? Coloquei tipo 0. O 0, ele é aritmético. E aqui nos input, nós vamos colocar aqui a quantidade de contrato que você vai usar. Observei aqui, ó, quantidade de contratos por operação. Nós temos aqui a hora de início da operação, nós temos aqui a hora de fim da operação, nós temos o horário de zeragem, ok? Ó, horário de zeragem. Depois nós temos a quantidade máxima de grids, tá? Então eu coloquei aqui 10, mas eu falei há pouco que nós podemos colocar até 50 aqui, tá? Então 10, veja bem, se chegar na 11ª, ele vai stopar, ok? E a distância do grid tá com 10 ticks, ou seja, a distância do grid é de 50 pontos. E a quantidade de ordens pendurada
Então veja bem, a partir da hora que você entrou na operação, eu já quero colocar abaixo, né? Vamos supor que eu comprei, tá? Eu estou comprado. Então abaixo do ponto que eu comprei, eu quero colocar duas ordens de reentrada, cada um de 50 pontos, tá? Por que 50 pontos? Porque o grid é 50, ó. E aí se o preço avançar 50 pontos a partir da hora que ele pegar essa ordem, ele fecha essa ordem, tá? Essa ordem aqui que está pendurada, ele vai fechando ela e vai repondo novamente. Se o mercado voltar, ele repõe, e se for para frente ele sai, ele fica fazendo médio reativo dentro da operação. E aqui a gente tem o take profit da primeira ordem. Então veja bem, eu coloquei aqui 20 ticks, ou seja, é 100 pontos. Ah, eu quero aumentar aqui para 40 ticks, né, que vai ser 200 pontos. Você pode mudar aqui. Eu acabei de falar que aqui dentro dos inputs é onde o operador consegue manipular, certo? E aqui abaixo aqui eu tenho todas as variáveis globais, tá? Então nós colocamos aqui dentro dessa variável o preço, a variável que vai armazenar o ATR, né? A variável que vai acumular a distribuição e acumulação de distribuição e da média. E o tipo dessa variável, dessas variáveis aqui, ó. Então do tipo real, né? Float. Nós precisamos também de uma flag para marcar aonde que é o nosso preço de entrada, tá? O preço de entrada da operação. Depois nós precisamos dessas três variáveis aqui para armazenar o nosso sinal de compra, tá? Sinal de compra, sinal de venda vai ser aqui. Já que nós temos dois indicadores, um deles quando ele der sinal de compra e o outro também der sinal de compra, vai validar a nossa entrada, nós vamos entrar na operação, ok? E também eu preciso de uma variável, né, para mim fregar o ponto aonde a gente vai atualizar o preço, tá? Então do tipo, essas duas, né, essas variáveis aqui são do tipo booleano, ou seja, é verdadeiro ou falso, e essa aqui também é aonde nós vamos atualizar o preço, é booleano. E aqui nós vamos usar o procedimento, tá? Então veja bem, nós vamos montar uma grade dinâmica. Qual que é o nome desse procedimento? Grade dinâmica. Então ela vai pegar contrato, tá? Ó, ela vai pegar contrato, as linhas da grade, o tamanho da grade, a quantidade de ordens penduradas, o gain da primeira ordem e o tipo inteiro. E o preço de entrada que é real, que é float, tá? E as variáveis, tá? Níveis de preço, V-position, take profit da primeira ordem, o contador, né? Contador aqui também, tudo do tipo inteiro, né? O grid, a variável que vai receber o stop, a variável que vai receber o take profit da operação. Nós vamos usar aqui o tick para capturar o menor incremento, né? O menor incremento tick desse ativo, tá? E nós vamos precisar de montar também o local onde nós vamos armazenar as nossas grades. Então nós precisamos de um array, certo? Aqui, ó, nós vamos armazenar. Então ela vai começar contando de 1 até 59. Vamos colocar até 50, tá? Até 50. Aí se você quiser aumentar mais o grid depois, você pode vir aqui e aumentar aqui, tá? Então o máximo que ele vai montar esse grid aqui é até 50 posições desse array aqui, ok? E aí nós vamos colocar o início. Tick vai receber min price incremento, que é do ativo. Quantidade de níveis, tá? Eu coloquei 30 aqui. No máximo que você vai colocar lá é 30, porque não vai aceitar mais que isso, embora aqui o array seja com 50, tá? E depois nós vamos o valor aqui nós precisamos de ajustar o stop, né? O take profit da primeira ordem, tá? Então vai receber o gain da primeira ordem menos o tamanho da grade. E aqui nós vamos validar a entrada, tá? Então a variável preço de entrada vai receber 0, né? E aqui a lógica de se você está comprado, ele vai entrar por aqui. Se tiver comprado, ele vai entrar aqui nessa e vai pegar a V-posição, a sua V-position by position dividido por a quantidade de contrato. Aqui a gente vai calcular a nossa posição atual. E aí depois nós vamos usar um for, tá? Para montar calcular os níveis lá do grid de compra. Vamos passar por aqui. Nós vamos definir o nosso stop loss aqui, tá? Ó, a variável stop vai receber o nosso stop loss, ó. E aqui nós vamos calcular, nós vamos colocar o take profit da primeira ordem, tá? Take profit da primeira ordem. Depois nós vamos colocar na linha 65 aqui, ó. Aqui nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é a quantidade de ordens penduradas, tá? Aqui nós vamos colocar
pendurada, tá? No máximo lá nós falamos que é 2, tá? Então ele vai colocar uma ordem by limit, tá? Na grade, vai montando na grade lá. E aqui na linha 72 nós vamos definir as nossas ordens de venda e de stop, usando também o for, tá? Vamos incrementando mais um, ó, V-position mais um. Vamos montar o grid e aqui abaixo é a lógica para a posição vendida, tá? Então, se eu estava comprado aqui em cima, eu entrei aqui, ó. Se eu estou comprado, eu entro aqui. E agora, se eu tiver vendido, ele vai entrar aqui, ó, tá? Aí ele vai fazer o mesmo procedimento. Isso aqui é dentro do procedimento, tá? Depois que nós terminamos essa parte de toda a gestão de ordens aí nós vamos entrar aqui dentro da rotina principal, tá? Então, aqui que você vai, ó. Se você for trocar, né? Vamos supor que você vai trocar esse indicador, o ATR, Stop ATR. Você vai mexer aqui, ó. Aqui para cima, essa estrutura sua já está pronta, tá? Então, com essa estrutura do jeito que tá aqui, você vai entrar na operação, ele vai montar a grade, vai fazer o grid dinâmico, vai repor ordem, tudo aqui para cima, tá? E aqui embaixo, ó, se você for nessa parte aqui, a rotina principal do nosso robô, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos declarar, né? Então, aquela variável que nós declaramos lá em cima de VATR vai receber o indicador Stop ATR, com desvio 0,62, o período da ATR e o tipo da ATR. E o preço aqui vai receber o fechamento. E aqui nós vamos usar o indicador, ó, um indicador de acumulação e distribuição. Então, o AD vai receber acumulação e distribuição. E aqui a gente colocou essa MMW, vai receber uma média ponderada, tá? Essa média aqui, ó, do acumulação e distribuição, certo? Ó. E o período nós colocamos lá em cima. O período lá nós colocamos 38, tá? E aí nós vamos atribuir nessa variável V by 2, né? Tá? Então, se esse indicador, ó, de acumulação e distribuição ele for maior que a média, então ele vai receber esse valor aqui dentro dessa variável, tá? E se ele for verdadeiro, ele vai pintar de verde, ó, CL lim, né? E se não for sinal de compra, é sinal de venda. Se for sinal de venda, ele vai pintar de vermelho, ó, o RGB 255. E aqui nós vamos definir a entrada de compra e venda baseado no Stop ATR, tá? Então, agora nós estamos usando o outro indicador, ó. Então, se o preço é maior que VATR, então eu vou comprar. E se o preço for menor que VATR, então eu vou vender, ok? E aqui nós vamos entrar dentro do Rest Position e vamos olhar, ó. Se eu não tenho posição e o time é maior que o horário de início, é maior do que o horário que a gente colocou lá em cima. Vamos lá olhar, ó. Qual foi o horário que nós colocamos? Tá, nós colocamos aqui 9,5. Se ele for maior que 9,5 e menor que o hora fim, que é 16h50, vamos ver aqui. Isso aqui você pode colocar o horário que você quiser, ó, tá? Ele vai entrar dentro desse laço aqui de início, vai fazer a frag do preço, vai receber falso. Se o meu indicador, ó, se o meu buy, que é se o meu preço tá maior que o ATR e o meu indicador de acumulação e distribuição ele é maior do que a média, então se essa condição aqui for verdadeira, então ele vai enviar uma ordem limit, tá? No fechamento, menos 25 pontos, ó. Então, se essas duas condições aqui ela foi verdadeira, se validou, tá? Ele vai colocar um ordem limit no fechamento do box, menos 25 pontos. E a quantidade de contrato, ó. Essa variável não é a quantidade de contrato? Vamos lá olhar para você ver, ó. Essa variável aqui é a quantidade de contrato. Aí, ó. Essa variável aqui é a quantidade de contrato, tá? Então essa função vai ser a quantidade de contrato. Vai receber a quantidade de contrato que o usuário colocou lá. Nós estamos aqui, tá? E se, né? Ó, se a minha condição for verdadeira do Stop ATR mais a minha função que eu criei aqui, né? Olha só, nós criamos essa função aqui do indicador de acumulação e distribuição. Então ele vai, se essas duas condições aqui for verdadeira, então ele vai enviar uma ordem limit no fechamento mais 25 pontos. Então é para cima, tá? Então ele vai colocar uma ordem para cima, 25 pontos e a quantidade de contrato. E aqui nessa linha 145, onde nós vamos fazer o gerenciamento se eu tiver posição aberta e dentro do horário. Então aqui agora, se eu tenho posição, ó, se Rest Position, agora eu estou posicionado, e o time é maior que o horário de início, e o time é menor que o horário de fim,
então ele vai pegar e vai fregar essa variável vPrice frag, vai ser falso. Se ela for igual a falso, né? Ó, se vPrice é igual a falso, então ele vai entrar aqui dentro, porque ela era falsa aqui em cima, tá vendo? Aquela é falsa, ó. Ela é falsa aqui. Então se ela for falsa dentro do REST depois que ele está posicionado, ele vai, se ela for igual a false, então início, aí o preço de entrada vai receber o ABS. Por que isso? Por que o ABS? Porque ele tanto faz, eu posso estar comprado ou vendido, ele vai, sempre vou capturar aí, eu sempre vou atualizar o preço de entrada meu, tá? Então eu posso atualizar ele tanto na compra como na venda, ele vai atualizar. E aí o meu vPrice vai receber verdadeiro, ó. Agora ele passa a ser verdadeiro. Aí ele vai entrar aqui dentro do grid, tá? Dentro do procedimento lá, e vai executar todas aquelas ações que nós colocamos lá: a quantidade de contrato, a distância, quantidade de ordem pendurada, o gain da primeira ordem, o preço de entrada, toda essa procedura aqui, ó, vai ser executado, que está aqui em cima. Ele vai passar aqui, vai ficar rodando aqui dentro, ó, tá? Aí nós vamos colocar lá: se o meu time é maior que hora de zeragem, então fecha a posição. Aí ele vai fechar todas as posições. No caso, você não pode esquecer, depois que você digitar, ó, depois que eu digitar todo esse código aqui, eu tenho que salvar, ok? Eu tenho que salvar. Você tem que clicar aqui, ó, salvar, beleza? Não pode esquecer disso. Você tem que salvar, tá? Eu vou salvar aqui com outro nome, só para você ver como que faz, ó. Salvar como, tá? E aqui agora eu vou colocar aqui, ó, né? Vou colocar gradiente, né? Deixa eu escolher um nome aqui para ficar legal, né? Next gradiente. Você pode salvar com o nome que você quiser aí, tá? Vou colocar aqui reativo, médio para frente. Médio para frente. Tô mostrando como eu já tinha salvo, né? Tá, então eu vou salvar aqui dessa forma para você entender como que é, ó. O nome, tá? Não pode ter espaço, e a gente vai salvar. Dá o joinha, não esquece de dar o joinha aí, se inscrever no canal. E agora nós vamos lá pro replay. Você vai lá em automação e nós vamos colocar o nosso robô aqui, ó. Vamos selecionar o nome, seleciona aqui o robô, né? Gradiente, reativo, médio para frente, ó. Aqui é o seguinte, ó. Olha só, nós vamos usar ele no 4R. Você pode testar aí. Você quer testar em Renko? Tem problema nenhum, pode testar. Você quer um estudo que nós estamos fazendo, né? Tá, você quer testar em minuto, segundo, pode testar, fica à vontade, tá? Eu vou rodar ele aqui no 4R. A quantidade de ordem inicial vai ser 1 e a quantidade máxima é 10. Mas pode colocar até 30. E aqui, ó, nós vamos deixar ele realizar o envio de ordem no fechamento. A saída não precisa, risco também não, tá? Ah, mas eu quero colocar um risco lá. Quero colocar aqui um objetivo aqui de R$200 de gain, tá? E a perca, vamos colocar aqui, eu quero colocar 400, tá? Eu oriento que você coloque 1 para 1, né? Coloca aqui, ó, 500 de gain e 500 de loss, ok? Pode fazer isso, tá? Quando ele bater, ele vai parar. A gente vai salvar, ó, salvei, tá? Deixa eu ver aqui, eu não coloquei aqui no replay, ó. Então você tem que vir aqui, ó, clicar e selecionar o replay. Quando você trazer ele ali, ó, ele vai ficar amarelo. Você dá OK, não pode trocar, tá? Vamos criar uma nova, ó, nova. Eu venho aqui, next, gradiente. Aí nós vamos colocar aqui até 10 níveis, 10. Vamos ver no 4R. E aqui, ó, ele tá parando. Aqui é onde você consegue alterar a quantidade de contrato. Vou deixar 1, ele vai começar a 9,5, vai parar a 16,30 e 0 a posição se você tiver posicionado às 17,30. Quantidade máxima tá 10. O grid tá, lembrando que isso aqui tá em ticks, tá? Então a distância aqui tá 10 ticks igual a 50 pontos. A quantidade de ordem pendurada tem 2 e o gain da primeira ordem é 20, tá? Mas veja bem, 20 ticks dá 100 pontos. Ele vai fazer médio reativo da distância da grade. Se você colocar a grade aqui de 10 ticks, ele vai fazer o médio para frente da sobreoperação com 50 pontos, tá? Então você tem que ajustar do jeito que você quiser aí. Aí você vai dar OK e a gente vai salvar, tá? Salvar e sair. Aí agora nós vamos achar aqui, ó,
ele aqui, ó, tá? Vamos achar ele aqui ele, e nós vamos ligar ele, ó. E agora nós vamos olhar ele fazer as operações aqui no gráfico, ok? Vamos olhar aí. Vamos adiantar aqui, vamos dar o play aqui, ó. Vamos adiantar aqui pra gente ver. A partir da 9.5 ele começa a fazer as operações. Vamos tirar esse indicador aqui de baixo, não precisa dele mais, ok? Esperar aí abrir, esperar ele abrir, pronto. A partir das 9.5, né, ele vai começar a posicionar as ordens aí. Ó, posicionou as duas ordens penduradas a partir do ponto que ele entrou e um stop aqui, um gain aqui de 100 pontos, ó, tá? Pegou mais uma ordem lá em cima, tá? Ó, e aí ele já posicionou a outra de novo. Sempre vai ficar duas ordens aqui em cima, ó, sempre duas. E aí ele colocou uma saída aqui, ó, de uma das ordens, ó, saiu dela, tá só com uma agora. Se ele voltar aqui, ele pega outra ordem, tá? Sempre vai ficar essas duas ordens penduradas, ó. Pegou mais uma ordem, tá? Colocou a saída dela aqui, ó. E tem a ordem da primeira entrada, que tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, aqui, ó, tá com 4 ordens já e tem saída das 4 aqui, ó. Saiu de uma, ficou com 3. Aí se ele voltar aqui, ele pega outra ordem, né? Lembrando que você pode trocar o indicador e colocar o que você quiser. Tá com 6 ordens, se colocar as 10 ele estopa, tá? O stop, você pode ver que o stop vai estar aqui em cima lá, o stop, ó. O stop da operação tá lá em cima. Tá montando a grade certinho, ó, tá com 4 ordens posicionadas e as 4 saídas delas estão aqui, ó. Tá com 3 ordens posicionadas, tá as 3 aqui embaixo, ó. Que tá acelerado, meu automação que tá acelerado, tá? Então ele tem 3 ordens e tem 2 para sair, ele tá posicionado, tá? Ó, tá com 2 agora, se ele voltar aqui ele põe mais uma ordem, tá vendo? Já está aqui pendurada. E uma outra segunda ordem, são sempre 2 ordens aqui, ó. Ele está vendido aqui, ó. Está vendido aqui porque para do preço médio e vai fazendo médio reativo dentro da operação. Você está vendo? Que eu tenho 2 ordens aqui para entrar, ó, tá? Eu tenho essa ordem aqui. Se ele sair dessa aqui, ele vai colocar vai trazer essa ordem aqui mais para baixo. Vamos olhar aí. Olha lá, saiu puxando mais para baixo, ó. Nosso preço está lá em cima, ó. Olha lá onde o nosso preço está aqui, ó, tá? Então ele vai fazendo esse médio dentro da operação, com 2 ordens penduradas aqui, ó. Se ele bater o take aqui, ó, que é a primeira entrada nossa foi aqui, ó, tá? E aí ele vai trazendo esse preço aqui para baixo, ó. Se ele pegou, se ele vir aqui, ele sai dela, tá com 2 ordens. Se ele voltar aqui, ele pega outra ordem de novo. Sempre vai ter essas 2 ordens posicionadas aqui, ó, tá vendo? Ah, eu quero só uma só. Então você marca lá uma, tá? Ordem pendurada lá, você marca uma, ok? Vou deixar rodar um pouco aqui pra gente ver, mas tá funcionando perfeito, tá? Foi feito para funcionar dessa forma e ele tá funcionando do jeito que a gente pediu aí. Do jeito que nós programamos, ele tá atuando, tá? Nós estamos usando o Stop ATR e o indicador de acumulação e distribuição, tá? Aí você vai montar a sua estratégia do jeito que você quiser, ok? Ó, o nosso preço está lá para cima e nós estamos fazendo médio dentro da operação. Se ele sair aqui, já saiu dessa operação, tá só com 1 e tem 2 ordens aqui em cima pendurada. Se ele voltar aqui, ele vende mais e se ele descer, ele sai dela. Tá funcionando perfeito. Eu estou ensinando você a montar uma estrutura de automação de robô gradiente que faz médio para frente, médio reativo, ok? Médio reativo. Lembrando que o stop vai ser, se ele chegar aqui, ó, se o preço vir aqui, vai ser 10 contratos, tá? Ele vai estar posicionado com 10, porque a nossa grade é 10. Então ele vai stopar aqui, tá? Um nível acima, ok? Só que ele vai puxando o preço junto, então geralmente o stop dele sempre o preço vai estar próximo, ok? Então nós vamos parar por aqui, tá? Já testamos aí o robô, ele tá funcionando perfeito, tá? E aí você não esqueça de dar o seu like, tá? Se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco. E outra coisa, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e entre no nosso grupo do Telegram, tá? Lá nós temos vários colegas lá que estão lá trocando informações, né? Um com o outro lá. Tá colocando o código dele, né? Você pode colocar o seu código lá se você quiser. Você pode pedir automação, você pode pedir robô, você pode pedir vídeo, tá? Nós estamos aí para ajudar vocês, ok? Pode contar com a gente. Tamo junto, tá? Então nesse tutorial eu ensinei, né? Nós ensinamos você a criar essa estratégia montando essa estrutura, tá? De gradiente que faz médio reativo e médio dentro da operação. Você pode ver que nós estamos posicionados lá em cima. Ó, a nossa entrada está aqui em cima, tá vendo? Ó, nossa entrada aqui em cima. E nós estamos com 2 ordens penduradas aqui, ó. Ele vai bater o take aqui agora e vai encerrar a operação. Tá? Se ele chegar aqui, ele sai
dessa última ordem. Nós estamos posicionados com uma ordem só, tá vendo? Agora, pegou a segunda. Se ele descer aqui, ele sai, ok? O negócio é muito bacana, viu, rapaz? E aí, o stop dele sempre vai ser esses 10 níveis, tá? No caso, vai ser pegou os 10 níveis, no próximo ele stopa já, ok? Sempre vai ser dessa forma. Sucesso para vocês. Tamo junto, galera. Até mais.